Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Consultoria e Diagnóstico Organizacional. No trabalho de hoje falaremos sobre os tipos de consultoria. O nosso grupo é formado por Guilherme Ferreira, Yara Agüero e Rodrigo Duarte. Começaremos o trabalho sobre os tipos de consultoria a partir de seus conceitos iniciais. O tipo de consultoria pode ser denominado pela maneira com que o produto é oferecido. O tipo de consultoria determina como será a relação entre cliente e consultor. O consultor é uma pessoa ou mais de uma pessoa que trabalha na busca de uma solução para o problema que lhe foi apresentado. A consultoria tem como objetivo auxiliar as organizações, as empresas, em suas tomadas de decisões, sempre buscando uma melhoria dentro daquela empresa ou daquela organização que lhe contratou. É fundamental para que tudo que foi citado anteriormente dê certo, é fundamental que as sugestões que são levadas pela consultoria sejam aceitas por quem lhe contratou. Olá, meu nome é Yara. Dando continuidade ao trabalho, então eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de consultoria. O consultor interno é aquele que não faz parte do problema em questão, porém ele faz parte da unidade que fornece os dados e também as possíveis soluções para um determinado problema. Ele tem um papel importante dentro da organização, porém, assim como o cliente que ele atende, ele precisa passar a decisão pela aprovação do chefe. Ele também atua na organização através de sugestões, determinações estratégicas, identificação de falhas e criando novas oportunidades. Uma vantagem do consultor interno são as melhorias mais frequentes e rápidas, que auxiliam diretamente no desenvolvimento do negócio. Um outro fator determinante é a possível menor aceitação dos escalões hierárquicos superiores a ele, porque, pelo fato dele ser interno, às vezes pode causar alguma dificuldade na atuação do trabalho dele, justamente por ele precisar da aprovação do gestor para dar continuidade ao trabalho dele. Conforme meu colega falou no slide anterior, o consultor ele tem a função de auxiliar o cliente na tomada de decisões. Ele analisa o problema e, após a análise, é necessário o entendimento do gestor e a aceitação para que ele possa seguir adiante no que foi planejado. E nesse fator pode causar alguns conflitos. Dando continuidade ao trabalho, vou falar um pouquinho sobre o consultor externo. O consultor externo é aquela pessoa que é contratada por fora, ele não faz parte da organização. Ele possui um conhecimento vasto por ter passado por diversas empresas, diversas situações. Acredito que isso seja um ponto muito positivo do consultor externo, que possa trazer bastante benefícios para a empresa. Ele também possui maior acesso a pessoas e níveis hierárquicos superiores dentro da empresa do cliente. Isso evita também o que foi comentado no consultor interno, que facilita na comunicação entre os gestores, por não ter aquela pressão, e também dos gestores dar mais confiabilidade ao consultor externo, por ser uma pessoa de fora. Sobre a estrutura da consultoria. Para que se obtenha um melhor resultado, uma melhor performance com o serviço de consultoria, para que se chegue ao resultado desejado com mais eficiência, é preciso pensar na estrutura de consultoria que será empregado para aquele caso, para aquele problema em questão. Para se definir a estrutura de consultoria a ser empregado, é preciso levar alguns pontos em considerações, e são eles: o grau de flexibilidade, a metodologia que será utilizada, a adequação à realidade do cliente, o tempo de contratação e a complexidade da negociação, bem como o nível de aceitação ou de resistência por parte do cliente. Depois de analisar esses 5 pontos, a gente pode definir se a estrutura de consultoria será ou de pacote ou a consultoria artesanal. Consultoria artesanal.
Na consultoria artesanal, o plano de ação que é elaborado do consultor para o cliente, para resolver aquele problema específico do cliente, é um plano de ação que nós podemos chamar de particular, de singular, uma vez que ele é desenvolvido especificamente para resolver aquele problema em questão. Ele é todo trabalhado, detalhado para resolver aquele problema. Ele não é um plano de ação engessado que é tirado de uma prateleira e entregue para o cliente. Ele é um plano de ação elaborado específico para aquela questão. O grau de flexibilidade ele vai depender da adaptabilidade e da adaptação do consultor. É o grau de intensidade que o consultor emprega nessas duas questões que define o grau de flexibilidade que vai ser usado na consultoria artesanal. A metodologia utilizada na consultoria artesanal, ela é bem específica, né, de acordo com o caso que está se apresentando. Conforme foi citado anteriormente, o consultor ele pode até usar alguns modelos que ele já tenha empregado em outros clientes, mas ele vai ter que fazer algum ajuste para deixar esse plano de ação totalmente de acordo com a necessidade do cliente dele, né, de quem o contratou. O tempo de contratação da consultoria artesanal, ele normalmente é mais demorado. Por quê? Porque tu precisa elaborar um plano que se molde às necessidades do seu cliente. Tu não vai pegar uma coisa pronta e entregar. E para isso, para fazer esses ajustes, demanda um pouco mais de tempo. Em contrapartida, a negociação tem de ser mais rápida, mais fácil, uma vez que tu vai apresentar para o teu cliente um plano de ação já elaborado de acordo com a necessidade dele. Então, a resistência dele em aceitar o plano apresentado tende a ser bem baixa. Vale a pena aqui ressaltar que para trabalhar com consultoria artesanal, é bem importante que o consultor seja uma pessoa experiente, que já tenha uma vivência maior em consultoria, com experiências de problemas, por assim dizer, anteriores e soluções, principalmente, que facilitem o trabalho dele nessa montagem desse plano de ação específico. A consultoria de pacote, por sua vez, ela apresenta um plano de ação um tanto quanto genérico, abrangente, mas genérico. A flexibilidade do plano de ação da consultoria de pacote é bastante reduzida. A sua metodologia, ela é conhecida, com os conceitos conhecidos, ela já foi testada, mas essa metodologia ela é fechada, ela não aceita acréscimos, é um modelo que já está pronto, ele é pego e ele é empregado na empresa que está contratando essa consultoria de pacote. A adaptabilidade à realidade do cliente ela é basicamente nula, já que esse plano de ação ele já está pronto, não aceita ali sugestões ou, né, o acréscimo de conteúdo como citado anteriormente. Ela tende a ter a negociação bastante difícil. O seu tempo de contratação ele não é muito rápido, né, apesar do plano já estar pronto ali. Ele não aceita essas mudanças, então o índice de resistência do cliente com o plano ele é bastante elevado, porque às vezes o cliente quer fazer uma adaptação, mas não pode, porque o plano é fechado, é um pacote fechado, não tem como fazer alteração, então a negociação se torna difícil, o tempo de contratação não é tão baixo e o índice de resistência é bastante elevado. Essas são as características da consultoria de pacote. Olá, meu nome é Guilherme. Falarei agora então sobre a abrangência da consultoria. Bom, a definição da abrangência da consultoria é um dos fatores importantes na contratação e na execução do trabalho, pois vai definir a profundidade do trabalho do consultor. Alguns pontos devem ser levados em conta para essa definição, como por exemplo os níveis hierárquicos envolvidos com a contratação, com o grau de desenvolvimento e com a implementação, além, é claro, do tempo de negociação e do grau de resistência. Após a análise desses pontos, é definido então se a consultoria será uma consultoria especializada ou uma consultoria total. Consultoria especializada. Nessa consultoria, então, como o nome já sugere, o foco é apenas em uma área de conhecimento, como por exemplo uma consultoria financeira, uma consultoria de marketing, consultoria de RH, e por conta de ser focado, o relacionamento do consultor vai ser em grande parte com os profissionais daquela área específica dentro da empresa. Ou seja, um consultor de marketing vai se relacionar com os profissionais de marketing da organização. Porém, muitas vezes, uma relação com pessoas fora desse nicho é necessária, como, por exemplo, um consultor de marketing pode ter que se relacionar com o diretor financeiro, por exemplo, a fim de demonstrar o ganho com o investimento que vai ser realizado, por exemplo.
Nessa abrangência, ela tem uma melhor qualidade de trabalho, pois o consultor é focado e experiente naquela área de atuação, tem maior velocidade e menor custo, justamente por ser focada naquela área, e etapas e prazos respectivos claramente definidos. Um ponto fundamental, então, nesse tipo de consultoria é uma boa definição do foco de atuação, para que se tenha o melhor resultado possível com melhor eficiência. Com relação ao grau de resistência dos usuários com relação a essa abrangência, ele é pequeno, pois justamente os envolvidos já são daquela área específica, ou seja, tem mais facilidade de enxergar qual ganho será obtido com aquela consultoria. Consultoria total. Nessa abrangência, então, como o nome já sugere, mais de uma área de conhecimento é abordada. Então, eu tenho um trabalho em paralelo, por exemplo, de uma consultoria financeira juntamente com uma consultoria de RH e de marketing, por exemplo. E por conta disso, muitas vezes o consultor ele conta com o apoio de outros consultores mais especializados que podem vir a complementar a sua atuação junto ao cliente, facilitando o trabalho e maximizando os resultados. Nessa abrangência, o relacionamento consultor usualmente será com níveis hierárquicos mais elevados, como direção e gestão, por exemplo, justamente por se tratar de pontos que contemplam toda a empresa. Então, o relacionamento vai ser a nível estratégico inicialmente, e por conta disso, a negociação inicial, o tempo de negociação inicial será menor. Porém, à medida que as ações do consultor vão atingindo pontos mais detalhados da operação, esse tempo de negociação vai aumentando. Ou seja, uma definição de objetivo de consultoria a nível estratégico será uma demanda de tempo menor do que uma definição de objetivo a nível operacional com a operação detalhada do cliente. Uma das vantagens dessa consultoria é uma facilidade de atuação do cliente, já que toda a estrutura é atingida, ou seja, o consultor tem relacionamento com o nível operacional, com o nível de gestão e com o nível de direção de uma maneira mais facilitada. Porém, como são diferentes áreas, metodologias diferentes são utilizadas e é importante observar se elas não são metodologias que se colidam entre si, causando uma divergência de objetivos, aí uma distorção de foco. Eu falarei agora então um pouquinho de consultor associado. Esse consultor associado geralmente ele busca, em termos de relacionamento, se relacionar com outros consultores para realizar análises e projetos. Geralmente ele busca consultores que tenham conhecimentos complementares a ele ou que tenham mais experiência de mercado naquele ramo ou que já possuam trabalhos consolidados em empresas semelhantes. Essa relação, então, ela pode ser do tipo formal, onde a comunicação é feita por documentos formalizados, ou uma associação informal, onde a relação é estabelecida por meio de conversas e comportamentos entre os dois consultores. Além do consultor associado, então, temos o consultor autônomo e o consultor virtual. O consultor autônomo, como o nome já sugere, é aquele profissional liberal que geralmente atua por conta própria, ou seja, ele é responsável por realizar as atividades de consultoria e ainda promover o produto no caso, o produto de consultoria que ele oferece. E prefere geralmente trabalhar isoladamente, é um perfil mais individual. E o consultor virtual, como o nome também já sugere, é aquele profissional que realiza atividades de forma remota, ou seja, ele recebe a demanda do cliente de forma remota, ele faz o projeto de forma remota e implanta de forma remota. Então ele não tem um relacionamento pessoal com o cliente. Esse foi então o nosso material de tipos de consultoria. Estamos abertos agora a perguntas e sugestões. Muito obrigado pela atenção e até mais.